querido, nosso Deus amado. Mais um dia, Pai, estamos aqui com o coração cheio de gratidão, meu Deus. Porque o Senhor, além de ser o nosso Pai, o nosso amigo, o Senhor é o nosso grande mestre, o nosso grande professor, aquele que nos ensina em todas as situações, aquele que nos ensina a ser grato até nos momentos difíceis, porque através das provas, das lutas, das situações difíceis, nós também precisamos aprender. Precisamos e muito aprender. Porque a cada dia nós vamos crescendo, amadurecendo. Nós, seres humanos, comprovados pela ciência, somos os únicos que dependemos de alguém, da gestação até a primeira infância. Precisamos de tudo. Alimentação, sobrevida e tudo que nós imaginamos. Que o Senhor, Pai, possa ter total liberdade para nos amassar, para nos quebrar, para nos moldar. Porque muitas vezes nós achamos que somos perfeitos, que somos imexíveis, mas na verdade não sabemos nós, ou às vezes não queremos reconhecer que dependemos do Senhor. O nosso Criador, nosso Pai, aquele que conhece todas as coisas. Obrigado, meu Deus, porque nós temos essa certeza de te adorar, de te bendizer. E até, Senhor, um momento em que nós estamos incentivando as pessoas também a falar contigo. Às vezes tem gente que não sabe nem como orar, Pai, mas é uma coisa tão simples, tão pequena. É só abrir o nosso coração e pronto. É algo que nem o miojo consegue resolver. Em menos de 3 minutos, só basta abrir o coração e começar a conversar com o Senhor. É tão simples. Não precisa de atravessador, não precisa de outra coisa ou outra pessoa que interceda, e simplesmente nós temos esse canal aberto com o Senhor. Obrigado por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus. Ah, meu Deus do céu. Pensa no bicho chorão, sou eu, Xerri. É bom demais falar com Deus. É muito bom falar com Deus. É ótimo, é maravilhoso. Gente, como que ele fala com a gente, né? Escuta a Giliardi, aquela nuvem que passa, que ele tá falando contigo, criatura. Bom dia, povo do Kauai. Bom dia você que está assistindo a nossa transmissão ao vivo pelo deolhocomvocê.blogspot.com. Você que está aí em qualquer canto do mundo nas plataformas digitais, eu estou de olho com você, você nos encontra. E o meu boa tarde especial para vocês que estão ouvindo na Rádio Vitória e também especialmente é o povo aí da Arara de Carazu, criatura. Rapaz, que privilégio, hein? Receber o horário do esporte, mas antes tem Vera Maria, rapaz, isso mesmo, é muita moral, criatura. Trazendo para você aqui as notícias do dia, as nossas análises, as nossas loucuras, mas você sai daqui sabendo de tudo, pode ter certeza disso. Bem, minha gente, hoje é terça-feira, 19 de maio de 2026, hoje é o programa de número 84, daqui a pouco chega em 100, rapidinho. Vamos dar uma viajada na história, que hoje eu vou dar uma corridinha contra o tempo, porque a gente vai analisar também coisas da convocação da Copa do Mundo. E tem um negocinho aqui que tu precisa saber, viu? Tem dinheiro pra tu receber, criatura. Ontem eu falei das dívidas, hoje tem dinheiro pra receber. Olha que maravilha, quem não gosta de ganhar dinheiro, né? Pois é. Então vamos aí agora a 1948. O presidente do Brasil, Eurico Gaspar Dutra, envia ao Congresso Nacional mensagem que trata do Plano SALT.
Aí o que é isso? É um plano que ele diz que a prioridade é um investimento nas áreas de saúde, alimentação, transportes e energia. Aí tu pensa, o melhor presidente do mundo é Lula. Olha o resultado. Tá vendo? Já naquele tempo já existia, né? Claro que, lógico, evidente, não tínhamos tantas coisas. Mas o Brasil estava caminhando, vamos dizer assim, né, para a modernidade que a gente tem hoje. Em 2002, o Timor-Leste torna-se Estado independente. Eu te pergunto agora, onde é que fica esse Timor-Leste? Ele fica na fronteira com a Indonésia, lá na região da Ásia. Ou seja, né, o pessoal lá da China, do Japão, o pessoal daquelas áreas ali. E você sabe quem está fazendo aniversário hoje? Não é Haroldo Costa, e sim o homem da cadeira. Eita, o homem da cadeira quem? Datena. Ai, Jesus. Pense. Datena ficou com essa fama do cadeirudo, né? Datena que ama a nossa terra. Sempre que pode fala muito bem aqui, né? Ele já passou muito por aqui na época que fazia cobertura na Band de verão. Datena hoje está completando 69 anos. E onde é que está Datena? Datena saiu? Datena... Não. Datena está na TV Brasil. E também está na Rádio Nacional, certo? Ganhando R$100 mil por mês para estar falando com o povo. E tu que não é Datena, está fazendo aniversário hoje, então pronto. Receba todos os nossos votos de feliz aniversário. Que tu seja feliz pro resto da tua vida e que com Jesus as coisas acontecem muito melhor, tá? Não esquece disso não. Então vamos agora para a previsão do tempo, vamos saber se chove, se faz sol, como é que fica o negócio hoje. Pois é, vamos aí a informação da previsão de hoje, como sempre, todos os dias, né? A gente tenta fazer com copy, mas o copy não abre, é uma loucura. Então pronto, vamos fazer com o que está mais fácil, mais acessível para nós. O Instituto Nacional de Meteorologia informa que hoje a intensidade dos ventos está de fraco a moderado. Agora, o sol hoje está tão bonitinho, será que eu vou ter que fazer recorte de novo? Acho que não, espero que não. Hoje teremos muito sol com nebulosidade. Não tem previsão de chuva, até que se prove ao contrário. Tanto é que, por prevenção, nem abri minha janela do meu quarto para entrar vento. Depois eu abro. E aqui a umidade máxima do ar está prevista para 95% e a mínima 55%. A temperatura mínima para hoje 23 graus e a máxima de 29. São aí as informações do tempo repassadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Rapaz, o homem tá tão feliz da vida só porque falou que o Papai do Céu tá meio baratinado, como o povo fala, apertando o botão que não devia. Rapaz, vamos aí às manchetes de jornais que estão circulando nesta terça-feira. Neymar terá a última chance de levar o Brasil ao Hexa. Ih, rapaz, eu nem lembro agora quantas chances Neymar já teve, né? Depois a gente pesquisa isso. Pois é, e entre os convocados tem um nordestino aqui que foi revelado pelo Náutico. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, tá? Hoje eu vou dar uma cobertura especial aqui sobre os convocados da Copa do Mundo. Por Transnordestina, Pernambuco tem que ter mais articulação. Pesquisa Quest mostra que apoio ao fim da escala 6x1 cai com corte de salários. E Recife é considerada, de novo, a capital do país mais congestionada. E aí, hein? Fazer o quê? Tu sai de casa de meio-dia para chegar 1h da tarde, tu não consegue chegar de 1h da tarde, tu só chega de 2h30 com vergonha. Imagine você. Pois é, Recife, nosso prefeito João Campos quer ser governador. Imagine quando ele sentar na cadeira de Kekel, hein?
como sempre, a gente começa com a nossa Casa dos Patrão e hoje eu começo com uma, vamos dizer assim, né? Uma nota 0. Gente, pelo amor de Deus, em tempos que se fala em nossa, as mulheres merecem toda a proteção, todo homem é um potencial agressor, que não sei o que, lavar o trem. Você já imaginou uma mulher forjar? Gostou do R? Olha, menino, tira os cavaliços, joga nos carros, pop. Pronto. É o R de Maitê Proença. De tanto assistir novela de Maitê Proença, eu já peguei os R's dela. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. A Polícia Civil concluiu que a secretária executiva da mulher, Aline Melo, do Cabo de Santo Agostinho, forjou uma tentativa de violência. O resultado do inquérito foi apresentado pelas autoridades ontem. E as investigações aconteceram desde 27 de março. Após a então secretária e seu motorista registrarem boletim de ocorrência sobre a suposta tentativa envolvendo disparos na PE 28. Essa PE 28, para quem não sabe, eu conheço o cabo, só não conheço a parte de baixo. Mas a parte do tipo Gaibu, toda aquela partezinha no centro, ali eu conheço o cabo. É a popular Matinha. É a estrada que dá acesso a Gaibu e as outras praias. Suape, Enseada, todas as praias do Cabo, a grande maioria, tem que passar por esta parte que se chama Matinha. É um posto da polícia, o batalhão de trânsito, e aí entra e vai embora para as praias. E em um primeiro momento, as supostas vítimas apontaram que o autor seguiu a caminhonete da secretária em uma moto e efetuou 2 disparos próximo à região, exatamente o que eu falei. A investigação, presta atenção, é uma alma cebosa dessa. Chama o comercial do sabão. Quem lembra disso, né? Pois é, rapaz. E hoje Carlinhos fala de outras almas cebosas. Abafa o caso, rapaz. Não mexe com quem tá quieto, criatura. Oh, meu Deus do céu. O menino que gosta de catucar marimbondo. Oh, meu pai. Você sabia de quem era a tal da moto? Gente, esta mulher aqui, eu tenho certeza absoluta que ela assistiu Três Graças e se inspirou em Arminda. A moto era do pai dela. Agora, qual é o objetivo desta criatura forjar uma situação dessa? É isso que a gente quer entender. Você já imaginou se Deus o livre acontecesse uma questão midiática? Né? Aí não, porque eu quero mídia para mim, que eu quero aparecer. Mas dessa forma não, né? Dê licença. Nenhum vereador que teve um carro roubado. Pelo amor de Deus. Aí, o que é que acontece? E exatamente o bom, sabe o que aconteceu? Quem fez a investigação foi uma delegada. Então, como se diz, né? Páreo por páreo. Não tem desculpa dizer, não, mas foi um homem, a gente vai ter que cancelar estas investigações porque ele foi misógino, ele está acusando uma mulher indefesa. Não, foi de mulher para mulher. Marisa. Aí a delegada pegou fundo, a delegada Elô. Foi Arminda com Elô. Entendeu? Então pronto. Imagine você que ainda tem mais coisa. O motorista, afirmou a delegada, quando a gente apresentou as imagens, permaneceu em silêncio sob orientação jurídica e eles estavam acompanhados de advogados. A passageira, no caso a secretária, após mostrada a imagem, disse que lembrou, Dona Arminda. Dona Arminda fugiu com as Três Graças, né? Houve uma parada e questionada sobre o que teria sido essa conversa de 17 segundos, ela disse que não prestou atenção. Nossa, a bichinha estava nervosa, né, rapaz? Pois é, secretária. Deixa eu lhe dizer, secretária.
a senhora tem que mandar um currículo para Globo e participar. Se der tempo ainda, a senhora entra no elenco de Quem Ama Cuida. Viu? Cuida, mulher! Sabe o que aconteceu com a de Itacuja aqui? A Prefeitura do Cabo determinou o afastamento dela e do seu motorista e indicou que vai ter medida administrativa caso os funcionários sejam responsabilizados. Rapaz, pelo amor de Deus. Então quer dizer que agora tudo que acontecer... o vereador, não sei o quê. O secretário, não sei o quê. Não, bichinho, né, rapaz? Aí, gente, pelo amor de Deus, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a nossa governadora Kekel perdeu o marido na véspera da eleição, ali não foi nada forjado. Ali foi algo que aconteceu, foi de verdade. Aí tem gente que diz até hoje que ela só foi eleita por causa disso. Gente, vamos pensar, vamos ser mais racional, vamos ser mais verdadeiro. Não dá para brincar com essas coisas. Aí lá vai, né? Aí fica lá as feministas falando, porque a mulher sofre violência. E essas mulheres aqui, essa daqui, é a vergonha de vocês. É a vergonha de vocês. Forjando uma coisa que não foi real, não foi verdadeira. Pelo amor de Deus, gente. Até onde a gente vai parar com isso? Dá licença. Mas agora, eu queria ter começado com uma notícia aqui sobre a minha vizinha. Tem uma vizinha vereadora, viu? Pois é, rapaz. E tu, hein? Eita, Lelê. E eu já tive a oportunidade de conversar com ela. Estou precisando conversar com ela de novo. O nome dela se chama Jo Cavalcante. Jo Cavalcante. Bem, a minha vizinha vereadora, ela vai retirar sua candidatura ao Senado pelo PSOL e anunciou uma nova disputa eleitoral para 2026. Ela, que é vereadora do Recife, teve uma grande votação, ela vai passar a concentrar sua atuação na pré-candidatura a deputada estadual. Inclusive, Jo já foi deputada estadual, inclusive foi praticamente a mais votada. Só que Jo não estava sozinha, tinha as Five. Você lembra do seriadozinho, né? Que a Malhação virou as Five e lavar o trem, né? Então, as Five foram as mais votadas. Acho que, se não me falha a memória, foi... Deixa eu ver, acho que foi 2020, alguma coisa tipo assim. Agora não lembro exatamente. E tinha uma chapa chamada Juntas. Tinha uma mulher trans, tinha uma mulher preta, tinha ela que vendia capinha de celular, né? Então, ela já foi deputada. Aí agora é vereadora e está tentando de novo uma candidatura para deputada estadual. O anúncio foi feito durante um ato público marcado na Cozinha Solidária do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, no bairro da Torre. A decisão foi tomada após uma avaliação do cenário eleitoral e das articulações do campo progressista para a disputa das duas vagas ao Senado lá em Brasília. Em declaração divulgada, Jo afirmou que a retirada da candidatura busca evitar a divisão de votos entre homens alinhados à esquerda. Aliás, entre nomes alinhados à esquerda. Ela disse aqui: política é sobre responsabilidade com o nosso povo. Sair da corrida ao Senado é uma decisão tomada com tranquilidade de forma madura, em nome da unidade da esquerda, para não aliás, travei aqui. Sai, voltar. Isso é porque é aniversário da Atena hoje. Para não corrermos o risco, agora sim, de enfraquecer a eleição de nomes comprometidos com o campo progressista e com o governo do presidente Lula. Essa foi a afirmação de Jo Cavalcante. Quem pode? E tu aí, Garaçu, tu é vizinho de vereador? É? Então pronto, eu também sou vizinho de vereador, viu? Então pronto, vamos ficar juntos. E aqui, gente, Johnny Camps. Olha, meu Deus do céu, o que é que Johnny está aprontando hoje, hein? Bem, ele deu uma entrevista aqui à Rádio CBN Recife ao ser questionado sobre o perfil que pretende adotar na sua campanha, municipalizando, estadualizando ou nacionalizando? Ou fofocalizando? Fofocalizando, esse nome pegou, né, rapaz? É herança de Silvio Santos. O último programa criado por Silvio Santos.
Ele afirmou que a prioridade será discutir Pernambuco sem deixar de mencionar a trajetória na prefeitura nos últimos 7 anos e a relação com o governo Lula. É porque tá do lado de Lula, viu, Toys? Você não pode votar em quem não for do lado de Lula. Não se esqueça, não, você vai perder seu Bolsa Família. Digo nada a você. Você vai ouvir muito isso, viu? Vai ouvir muito isso. Candidato dizendo que se você não votar em Lula, vai perder Bolsa Família, vai perder benefício, vai perder seja lá o que for. Entendeu? Porque eu já escutei muito isso. Eu, inclusive, quando eu era estagiário da Prefeitura do Recife, eu era professor na Prefeitura do Recife, eu escutei muito, olha, se não votar em João Paulo de novo, vai perder os cargos, viu? Era o que mais a gente ouvia. Aí ele diz assim, vou falar muito de Pernambuco, falar do Estado, e claro, falar do caminho que me trouxe até aqui, do que me fez como prefeito, do que eu fiz como deputado, e quais são as realizações dessa gestão e poder falar do futuro. Falar muito do futuro, falar do Brasil, mas essencialmente de Pernambuco. Ah, é porque ele não disse aqui que vai fazer umas pedradinhas pra Geni, né? Lembra da música da Geni? Pois é. E vamos agora correr contra o tempo, porque se a gente não falar de Kekel, não falou de nada. Inclusive aqui, antes de falar de Kekel, está acontecendo aí a marcha dos prefeitos lá para Brasília. E o presidente da MUP, Associação Municipalista de Pernambuco, prefeito de Aliança Pedro Freitas, ele vai liderar uma comitiva composta por mais de 100 prefeitas e prefeitos pernambucanos em Brasília. O grupo participa da 27ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Um evento de cunho nacional que reúne gestores de todo o país para debater pautas prioritárias da gestão pública e estreitar diálogos institucionais com os poderes federais. No primeiro dia de programação oficial, a comitiva de Pernambuco integrou a reunião com o Conselho Político da Confederação Nacional dos Municípios. O encontro coordenado pelo presidente da entidade, gente, pelo amor de Deus, vamos lá se eu consigo falar o nome desse homem aqui. É Paulo também, mas o sobrenome aqui é que é uma beleza. Paulo Ziuskowski, pronto. Paulo Ziuskowski, quase cosquinha. Reuniu lideranças regionais para consolidar a pauta de reivindicações que será apresentada formalmente ao governo federal e ao Congresso Nacional, ao longo da mobilização que vai se estender até a próxima quinta-feira, dia 21. Entre os temas prioritários defendidos pelos gestores estão a reforma tributária, recomposição das receitas afetadas pelas novas faixas de isenção no imposto de renda e garantia de fontes de recursos para o comprometimento dos pisos salariais das categorias profissionais, propostas que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado. Vamos ver, né, se os prefeitos vão trazer alguma coisa positiva para nós, né? Ih, rapaz, mas eu vou correr aqui contra o tempo, porque, olha, vovô Gargamel tá virado no giraia. É, rapaz, mexeu com o Kekel, agora tá lá, né? Catucou na casa do marimbondo, agora tá levando as picadas dos marimbondos, né? Eita, Lelê. Pois é, o homem se arretou, literalmente falando, que ele tá sendo aí, tipo, ele teve a investigar, investigada não. Eu não posso ficar feliz com as coisas que acontecem. Meu Deus do céu, para com isso, criatura. Ele teve a intimidade violada em uma investigação autorizada pela Secretaria de Defesa Social. O velho se invocou. Ele disse que isso é extremamente grave e questionou a legalidade do procedimento. Ele fez um pronunciamento ontem na Assembleia Legislativa e disse que uma matéria vinculada na imprensa mostra que minha vida foi foi devassada e minha intimidade violada em um procedimento autorizado pelo secretário de Defesa Social do Estado de Pernambuco, o senhor Alessandro Carvalho. Rapaz, aí aquela história, né? Teve uma pessoa da Prefeitura do Recife que foi investigada, passou na Record, e aí eu não sei em que lugar ela passou, né? Esse negócio do vovô Gargamel. E aí agora, como se diz assim, né? Enquanto a gente pensava que ia ter um pouquinho de paz e de sossego, o negócio estourou. E também
ele criticou o secretário de Segurança, né? Aliás, o secretário de Defesa Social, e teve aqui uma nota da secretaria. Seguinte, a SDS informou que a atuação aconteceu após solicitação formal do Ministério Público. Tô passada, chocada. Você já viu aquele mesmo? Pois é, né? Se o Ministério Público mandou, tu tem que obedecer. Fazer o quê? Para análise de concessão de segurança aproximada a um cidadão, conforme previsto em portaria interna da Secretaria. Foi produzido um relatório técnico de avaliação de risco. Ih, rapaz, tinha alguma coisa caindo, o risco de enchente lá no negócio do homem? Aí, bora terminar a leitura. Seguindo protocolos previstos na portaria SDS número 997 de fevereiro de 2019. O material foi submetido à Comissão Permanente de Segurança Pessoal de Autoridades, que decidiu pelo indeferimento do pedido. Aí diz aqui ainda: a decisão foi comunicada formalmente ao Ministério Público e afirmou que os órgãos estaduais de segurança pública atuam dentro dos parâmetros legais e técnicos. Ai, Jesus. Pois é, né, menino? Pelo amor de Deus, né? Pois é, quem catuca muito a casa de abelha, o resultado é levar o quê? Quem completa aí? Isso. Aqui. Tá vendo? Pois é, rapaz. Então pronto, vamos fechar a casa dos políticos hoje. Quer que eu aqui, né, tá feliz da vida, porque lembra que eu falei sobre o negócio lá da Transnordestina? Pois é, voltar atrás e agora a Transnordestina vai acontecer. E do mesmo jeito também, né, que eu fiquei devendo de ontem para hoje, a informação sobre a história do aumento das passagens e aquela história, né? Pedro Joseph perdeu. Perdeu, mané! Então os aumentos continuam do mesmo jeito, tá? É 4,50, meu irmão. Se não aguentar, porra, já dizia papai. Então pronto. Corremos quanto tempo aqui para fechar a casa dos patrão, para falar dos patrão. Se a gente não falar deles, não adianta, não tem graça fazer o de olho com você. E olha, só aqui rapidinho, viu? Eduardo da Fonte, ele disse que a nossa Kekel não deve fechar as portas, nem para Lula e nem para a oposição. Quer dizer, é uma questão de educação, né? Uma questão de respeito. Você não pode estar aí fechando as portas para coisas que você não sabe o que é que pode vir depois, né? Pois é. Então agora vamos dar aquela virada aqui, falar da nossa cidade, porque eu vou dizer para tu, se eu falei de questão de dinheiro, de dívida, hoje tem dinheiro para receber. O saque calamidade do FGTS foi liberado para moradores das cidades que foram afetadas aí, né? Aquela questão toda da chuva de 1º de maio. Então, desde o sábado, viu? Isso é desde sábado. Sábado passado, dia 16, pronto. Trabalhadores de Camaragibe e Recife já podem solicitar o saque do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço por calamidade. A liberação foi motivada pelas chuvas que atingiram as cidades e pode ser feita pelo aplicativo da Caixa até o dia 3 de agosto. Então presta atenção. O valor máximo que pode ser retirado, existe um limite de até R$ 6.200 por conta, limitado ao saldo disponível lá onde você tem seu dinheirinho guardado do FGTS. Também é importante não ter utilizado os saques dessa modalidade nos últimos 12 meses. Ah, meu filho, aí isso aqui é meio difícil, né? Porque todo ano tem chuva, todo ano tem problema e todo ano você precisa de dinheiro para voltar a viver. Então, além de Recife e Camaragibe, a Caixa também liberou o saque calamidade para moradores de mais 18 cidades, entre elas Aliança, Buenos Aires, Cabrobó, Calçado, Chão de Alegria, Glória do Goitá, Ilha de Itamaracá, Itambé, Jucati, Jupi, Limoeiro, Nazaré da Mata, Palmeirina, Passira, Pombo, São Vicente Ferrer, Timbaúba e Vicência. Aí vamos entender como é que funciona esse saque calamidade. O que é que vai acontecer? Você vai entrar no aplicativo do FGTS, coloque as informações de cadastro, acesse a informação solicitar seu saque 100% digital ou no menu vá em saques e selecione solicitar. Clique em calamidade pública
Informe o nome do município e a cidade. E aí, o que vai acontecer? Escolha o tipo de comprovante de endereço, digite CEP e endereço de residência. E encaminhe os seguintes documentos. Foto de documento de identidade, se ainda sobrou alguma foto, né, alguma coisa, né? Comprovante de residência em nome da pessoa, emitido em até 120 dias antes da decretação da calamidade. Escolha a conta para crédito do valor, Caixa ou outro banco, e envie a solicitação. E aí, quais são os documentos que precisam se usar? Vamos lá. Identidade. São aceitos também, né? CNH ou passaporte, né? É meio difícil a gente ter um passaporte hoje em dia, né? Não tem condição nem de sair de casa, a gente mal sai de casa. Não tem nem 4,50 para pegar um ônibus. Imagina para ter um passaporte. Mas tudo bem. Selfie, foto do rosto com documento de identidade visível, comprovante de residência, como a gente já falou aqui. E também, caso não possua esse comprovante de residência, ele pode levar, né, no caso, apresentar uma declaração do município atestando a residência na área afetada, declaração própria com nome completo, CPF, data de nascimento, endereço completo com CEP, e as informações serão verificadas pela Caixa, e também certidão de casamento ou escritura pública de união estável, caso o comprovante de residência esteja em nome de companheiro ou companheira, certo? Então veja lá se você tem direito para receber esse benefício, porque, como se diz, né, já vai ajudar a reconstruir a sua casa aí, né, sua vida, porque realmente o pessoal está precisando disso, né? Daquela reconstrução, fazer aí, como se diz, né, reiniciar mais uma vez a sua vida. Você lembra que a gente falou aqui na história do buraco, lá no Alto da Bondade? Lá em Olinda, para tu que não conhece aí, né? Tu que tá ouvindo em Garaçu, Araçoiaba, Itapissuma, Abreu. Aí tu não conhece o Alto da Bondade. Infelizmente foi a localidade que teve aí, né? A perda daquela família, né? A mãezinha, a criança e depois o marido dela. A prefeitura de Olinda, de Milera, de manhã, a prefeitura de manhã, porque antes era Titia Lu, agora é manhã Mirela. Isso é manhã, a cidade de manhã vai fazer o tapa-buraco do Alto da Bondade. Estiou, né? Então agora pode ter feito. Então a prefeitura iniciou nesta segunda-feira o serviço de manutenção asfáltica e tapa-buraco na ladeira da Rua da Linha, que é a principal via de acesso lá no bairro do Alto da Bondade. E, por coincidência, o Alto da Bondade ele começa em Passarinho e acaba em Águas Compridas. A intervenção acontece, né, após uma série de denúncias dos moradores que sofriam com as condições precárias do local. A mobilização comunitária já havia sido registrada em 2 reportagens anteriores pelo Leiajá. E coordenada pela Secretaria de Gestão Urbana, a obra pretende melhorar a fluidez do tráfego e garantir a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres que circulam pelo local diariamente. Então, aí, né, já que, como a própria prefeitura disse, quando estiar, a gente vai lá. E realmente estiou e eles foram. Mas como se diz, né, acho que se não tivesse a mobilização da comunidade, isso não teria acontecido. Se o Pica-Pau tivesse denunciado a polícia, isso não teria acontecido. Infelizmente, é aquela coisa, nunca espere as coisas cair do céu. Se você não falar, se você não reclamar, vai ficar tudo sempre do mesmo jeito. Não se conforme com certas coisas não, tá? Você vai ter que realmente abrir a boca educadamente, sabiamente, e aí você vai ver o resultado das coisas. Ó, gente, tem um negocinho aqui que é importante a gente falar. Nós falamos do antavírus, falamos de outras coisas, mas tem aqui um negocinho chamado ebola. E no último domingo, a Organização Mundial da Saúde classificou a disseminação de ebola registrada na República Democrática do Congo e lá na Uganda, na África, como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Segundo a Organização de Saúde, o evento é considerado de alto risco e recebeu a classificação devido ao registro de 246 casos suspeitos até o dia 16. Ao menos 80 pessoas perderam suas vidas, que estão sendo aí investigadas,
incluindo 4 de profissionais da área da saúde. Ontem, a Sociedade Brasileira de Infectologia divulgou um comunicado em que afirma acompanhar com preocupação a declaração da OMS. Segundo a organização aqui do Brasil, um fator que aumenta a apreensão das autoridades sanitárias é a ausência de vacina ou tratamento específico para a cepa. Eu não vou falar o nome da cepa aqui, meu Deus do céu, mas eu tento. É incrível, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Bundibugyo. Aliás, Bundibugyo. Pronto. A cepa Bundibugyo. Meu Deus do céu, que nome de cepa. Não é poder ter o mais bonitinho não, né? Causadora do surto atual. Além disso, a sociedade reitera que o vírus circula em regiões marcadas por conflitos e fragilidades assistenciais, com alta mobilidade populacional entre países da região, o que pode favorecer a subnotificação de casos e infecções entre profissionais da saúde. Aí diz aqui, né, que a entidade ressalta, porém, que a classificação de emergência de saúde pública não significa que haja uma pandemia em curso, mas indica a necessidade de coordenação global, fortalecimento da vigilância epidemiológica e apoio internacional imediato para conter a doença. Aí aqui, né, a gente vem para cá e, por coincidência, engraçado, na manchete, acho que tinha aqui, né, que Pernambuco, aqui, ó. Ah, tá, eu que não prestei atenção. Isso aqui é matéria do Bloco Nacional, mas agora já é tarde. Então aqui diz o seguinte: o ebola é causado por um vírus da família Filoviridae. Filoviridae? Meu filho, passa jornal ao vivo, viu? É assim mesmo, você passa mico sem querer querendo. É considerado uma doença grave, com alta taxa de mortalidade. O surto em questão é causado pelo vírus, né? Eu já falei, o Bundibugyo, uma variante rara do ebola, para a qual não há vacinas ou terapias específicas até o momento. O infectologista do Hospital 9 de Julho explica que o vírus preocupa autoridades sanitárias devido à grande possibilidade de transmissão e de letalidade. Então, quer dizer, o Brasil já fica de olho em relação a essa situação de saúde e a gente espera, né, que não aconteça, pelo amor de Deus. Eu pensando que era notícia local, acabei colocando aqui. Mas tem problema não, viu? Tem problema não. Não tem problema. Aqui a gente resolve tudo. Aqui eu sou de solução. Quem gosta de problema é matemática. E as faturas da Compesa, elas estão trazendo aí uma mensagem de conscientização sobre as questões de proteção à mulher aqui no estado. A ação realizada em parceria com a Secretaria da Mulher busca aumentar a divulgação dos canais e denúncia de acolhimento às vítimas. Agora, cuidado para não ser que nem o caso de Dona Aline, viu? Pois é, de repente o negócio pode ser forjado, aí o pessoal agora da Secretaria da Mulher, o pessoal da SDS, preste mais atenção quando uma mulher for denunciar, viu? Analise direitinho se a denúncia procede ou se é alguma coisa meio inventada da cabeça de Dona Arminda. Pelo amor de Deus! Depois dessa, né? Todo cuidado é pouco. Tu que é homem, criatura, pelo amor de Deus, faz aquele negócio da Covid-19. Bota a barra lá, as telas de acrílico para manter distância, entendeu? Toma cuidado. Porque depois desse caso que eu trouxe para vocês aqui, tudo pode acontecer. Então, mulheres, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vocês que assistem muito novela, vocês que assistem muito dorama, vocês que assistem muito Netflix, não vai inventar mentira. Não vá botar uma pessoa no presídio sem que ela tenha feito nada com você. O que você tiver de resolver com seu marido, você resolve na inteligência e não na truculência. Ok? Pronto. Falei. Aí diz aqui, né? Denuncia a violência doméstica. A outra parte não posso falar. As faturas distribuídas pela Compesa agora também funcionam como um instrumento de orientação para a população. A expectativa é de que a campanha alcance mais de 1 milhão
670 mil contas impressas até o dia 2 de junho, data prevista para o encerramento da campanha. Pois é, né? Vamos pensar também sobre a prevenção de acidentes domésticos, de incêndio, né? Que deixa tantas pessoas sofrendo e realmente o negócio é complicado. E olha, produtos da IP são recolhidos pelo PROCON em estabelecimentos do Recife. É aquela história lá, né? Que até hoje, inclusive eu vi no Kauai que teve acho que foi uma cientista, alguma coisa assim, ela fez um teste e viu que aquela história não é verdadeira. Mas quem sou eu para dizer que não? Eu não tenho poder para dizer que não nem que sim. Assim o que, né? Pois é, minha gente. Então, vamos fazer o seguinte agora? Vamos virar o noticiário? Pois é, hoje eu estou correndo contra o tempo, porque daqui a pouco da hora eu tenho que encerrar o programa. Senão vocês vão ficar sem música aí na Rádio Igaraçu e não pode. Então vamos fazer o seguinte agora? Vamos dar uma virada aí pro Brasil, porque tem coisa acontecendo e a gente vai dar aquele foco depois na questão da convocação dos caras aí para a Copa do Mundo. Pronto, meus amigos. Vamos agora dar uma olhadinha no Brasil e no mundo. Gente do céu. Olha, Trump e suas loucuras. Eu sou o presidente dos Estados Unidos. Eu sou meio louco mesmo. Eu não posso assumir, mas eu sou louco. Eu gosto de deixar tudo maluco. Pois é, rapaz. Tava aí um planejamento de que o presidente dos Estados Unidos adiantou hoje que cancelou uma ação contra o Irã. E essa ação foi planejada para hoje, em resposta a um apelo feito por alguns líderes de países do Golfo Pérsico. Donald Trump, inclusive, ele especificou que o pedido para suspender a operação militar partiu da Arábia Saudita, do Catar e também dos Emirados Árabes Unidos, que, segundo apontou, acreditam que um acordo é possível. Estão em curso negociações muito sérias. E a gente espera, né, que continue sendo assim. E diz que esse eventual entendimento terá uma condição central. Seguinte, vai incluir de forma importante, em letras garrafais, ou seja, tudo em caixa alta, em caps lock, nenhum armamento nuclear para o Irã. Foi o que ele disse. Tá? Então, vamos aguardar. Inclusive, eu estava no mercado, né? A mulher foi dizer assim, nossa, que tá tudo caro, que não sei o que, misericórdia, é culpa de Lula. Não, moça, não é culpa de Lula, é culpa de Donald Trump. Simples assim. O presidente dos Estados Unidos é que está gerando essa loucura toda e que o povo está tendo um prejuízo da bexiga, como se diz no popular. Então, vamos aguardar para ver esse resultado, pelo amor de Deus, e vamos ver os próximos capítulos dessa história. Gente, eu vou dizer para você, né? Acontece cada coisa. O pessoal tá vendo muita novela, tá vendo muito filme e aconteceu um negócio aqui. Mas é engraçado que essas coisas, até que eu vou dizer aqui, isso pode acontecer. Tem gente que passa por uma situação, né, de falecido, aí depois de repente ela pode voltar. Você já viu isso acontecendo em algum lugar? Você já viu em novela, em filme, alguma coisa? Pois é. Aconteceu em São Paulo. Presta atenção. A Polícia Civil de São Paulo investiga um caso registrado como omissão de socorro após um idoso de 88 anos que havia sido dado como falecido na Santa Casa de Presidente Bernardes, lá no interior de São Paulo, apresentar sinais vitais durante procedimentos funerários em Presidente Prudente. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima havia sido socorrida à Santa Casa no sábado, onde foi declarado que ele havia partido, em decorrência de insuficiência respiratória aguda, pneumonite por sólidos, conforme a documentação médica. Após a liberação do esquife, a funerária responsável levou o paciente para lá, para essa cidade que eu disse para vocês, Presidente Prudente,
E durante os procedimentos de preparação funerária, funcionários perceberam que o homem estava vivo de novo. Rapaz! Pois é. Olha, a secretaria, aliás, a Santa Casa de Presidente Bernardes, diz que a direção técnica da unidade abriu um procedimento interno para apurar o ocorrido. Salientamos que a entidade sempre trabalhou para dar a melhor qualidade assistencial a todos os usuários, tanto em atendimentos médicos quanto de enfermagem, e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos pertinentes. Só que aí tem uma historinha que acontece, né? Isso aí eu aprendi com um conhecido meu, e já vi também alguns médicos falando, que acontece. A pessoa é dada como falecida e depois ela volta. Né? Tem um procedimento que se fala agora que eu não lembro o nome, mas ele é bem interessante, vamos dizer assim, né? Porque a gente olha e fica pensando, meu Deus do céu, quanta loucura, mas na verdade não é loucura não, viu? Não é loucura, é realidade. Vamos fazer o seguinte agora, vamos dar aquela viradinha, porque hoje a gente vai falar um bocado sobre essa convocação da seleção brasileira, que a gente tem coisa boa para falar. Então vamos dar aquela virada agora. Pois é, vamos agora falar da Brasil, Zil. Isso, vamos falar da convocação do Brasil. E eu fiz questão de trazer aqui para vocês uma informação lá dos Grug, né? Lá dos IAC. E o seguinte, você sabe quantos pernambucanos jogaram em Copa do Mundo? Não sabe, né? Então eu vou dizer para você. Ao todo, 11 jogadores com ligação ao estado de Pernambuco disputaram o torneio. Entre eles destacam-se 4 campeões mundiais e o lendário artilheiro da Copa de 1950. Atenção aos nomes. Chamada Vavá, revelado pelo esporte, ele fez história como bicampeão na Copa de 58 e 62, marcando gols nas 2 finais. Ricardo Rocha, nascido em Recife, zagueiro campeão na histórica campanha de 94. Né? O Tetra! Eu acho que foi isso. Eu tinha 15 anos e não me ligava em nada de futebol. Não tinha interesse por futebol. Rivaldo, quem lembra de Rivaldo, né? Rivaldo, inclusive, está fazendo um comercial aí de uma Bet. Ele começou no Santa Cruz e foi o maestro do Penta em 2002. Zequinha, revelado pelo Santa Cruz, ele integrou o elenco bicampeão mundial no Chile em 62. Ademir Menezes, também do Recife, ídolo do esporte, foi artilheiro e grande destaque da Copa de 50. Olha quantos gols o cara fez na Copa. 9 gols. É o bichão mesmo, hein? É o monstrão, hein? Pois é, menino. Manga, goleiro também aqui do Recife, participou da Copa de 66. Rio também foi na Copa de 66. Juninho Pernambucano, do Recife, ídolo do esporte, disputou a Copa de 2006. Josué, Vitória de Santo Antão, esteve presente na Copa de 2010. Hernandes, também do Recife, o meia representou o Brasil na Copa de 2014. E agora tem um paraibano chamado Douglas Santos, que foi revelado pela base do Náutico. Então, nós vamos saber quem é o Douglas. Viu? Até falar, né? Que é engraçado. O povo bota o nome no menino e aí fica aquela coisa assim. Ah, mas ele não sabe pronunciar o nome. Nada, não. É pra fazer charme no nome do caba, né? E aí chama de Douglas. Ou Dogrinha, ou então Droguinha, né? Quem é Douglas? O cara que foi um dos 26 convocados para a Copa do Mundo. O lateral esquerdo Douglas Santos foi convocado para defender a seleção brasileira e ele foi revelado pelo Náutico e foi campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro de 2016. Olha que coisa boa, né? Depois de 10 anos vai estar representando de novo o Brasil. O jogador integra a lista dos 26 atletas selecionados pelo técnico italiano Carlos Ancelotti para o torneio.
O lateral chega após uma fase de destaques no futebol russo. O início nos aflitos, o ouro olímpico, ele foi, né, aliás, ele é natural lá de João Pessoa, lá da Paraíba. Eu amo a Paraíba, minha gente. Pensa na terra bonita, principalmente o Parque da Lagoa, as praias. Pena que eu não fui na Praia dos Seixas, mas eu irei de novo. Um dia eu irei de novo. Deixa o dinheiro chegar na minha mão que eu vou lá de novo. Douglas iniciou sua trajetória no futebol profissional pelo Náutico, onde foi formado nas categorias de base e promovido ao elenco principal em 2012, assumindo a titularidade da posição na temporada seguinte. Ainda em 2013, ele teve sua primeira oportunidade na seleção brasileira principal em amistoso contra a Bolívia. Após a convocação, o Náutico celebrou nas redes sociais a presença do seu ex-jogador no Mundial. E disse assim, né? Lá nas internet da vida. Da base alvirrubra para a Copa do Mundo. O nosso cria Douglas Santos está convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006. Orgulho que não cabe no peito. Parabéns, Douglas. A nação estará na torcida. E de Hexa a gente entende. Pois é. Aí eu acho que o Náutico não ganha nada porque tem que ter o Hexa e pronto, né? Só se for assim. Pois é. Então, gente, engraçado é uma coisa aqui, né? Neymar vai de novo, gente. Pelo amor de Deus. Olha, eu não sei qual seria o nome da novela de Neymar, né? Quem ama cuida, Três Graça, Coração Acelerado, A Nobreza do Amor, sei lá, né? Pois é, e o Brasil parou como se fosse final de novela. Aqui no Recife teve até fogos e buzinaços. O país parou para acompanhar o desfecho de um personagem que pode ser vilão ou mocinho na teledramaturgia. Neymar Júnior. Rapaz, é incrível. Enquanto tem o outro lá, né, Vini Júnior, que é casado né, com a Virgínia. Aí tá Neymar aqui, né, o bichinho, né, separou-se de Bruna Marquezine, fez não sei o quê, quiseram botar ele num escândalo e não deu certo. Uma novela que se arrastou desde a volta do jogador ao Santos, time que o revelou e o ajudou a se tornar um craque famoso, com conjugação do verbo no passado. Ih, rapaz, quem tá dizendo isso aqui é o jornalista. Inclusive, deixa eu ver aqui o nome da criatura, né, para depois não dizer que eu tô falando de Neymar. Aqui, ó, foi Ricardo Novelino. Quem tá dizendo aqui que Neymar é coisa do passado, tá? Um fenômeno fresquinho na memória, mas que virou uma mera idealização, longe de uma realidade das quatro leis. A convocação de Neymar virou final de novela. Daqueles com sabor de vitória, com direito a casamentos e felicidades múltiplas. Pareceu mesmo uma novela, daquelas bem longas. Como uma novela dos anos 60 chamada Redenção. Eita, rapaz, o cara aí foi de profundo, hein? Parece até uma mentira, mas o nome é esse mesmo. Redenção. E o enredo dela não tem mais relação nenhuma com o futebol. Mas o nome é bem bom para essa história. Redenção foi exibida entre maio de 66 e dezembro de 68 com 596 capítulos. Rapaz, o homem foi no profundo, hein? Ele disse aqui, ó. O povo tinha dúvidas sobre seu passado, né? E Redenção provocou intrigas envolvendo mulheres. E será que isso tem o mesmo jeito de Neymar? Tem. Eu vou fazer igual a Copélia. Prefiro não comentar. Porque, sinceramente, eu vou dizer agora para vocês na sinceridade. Sinceridade mesmo, de coração aberto. O problema de muitas pessoas é quando você começa a ganhar fama, os outros começam a endeusar. Lembra que uma vez eu falei aqui, né, que o Casagrande estava falando mal de não sei quem, mas quando estava na Globo, exaltava, aquela coisa toda? Pois é isso que infelizmente acontece. As pessoas quando, né, recebem um agrado, um vinho, um champanhe, alguma coisa, né, aí começam a sempre exaltar o cara, mas depois quando não ganha mais nada, vira o ferete, né? As portas estão fechadas, Armenda. Eu estou preto, eu vou ser preso, Armenda. Né? Pronto. Aí, agora está o resultado. Mas, a gente já sabe, eu não vou nem continuar aqui o texto, né? Que o texto é enorme. E diz aqui que é aquela história. Vamos ver o que vai acontecer com o Neymar, né? Neymar tem aquela fama
de Caicai, né? Caicai, Neymar, aqui no meu gamão, né? Pelo amor de Deus, gente. Eu vou ver aqui se ainda dá tempo. Dá tempo. Eu vou dizer aqui para vocês como é que fica, quem foram os 26, né? Um eu já falei, que é o Douglas. Mas vamos ver aqui quem são esses 25 a mais que foram convocados pelo Carlo Ancelotti. Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe, o Everton, Danilo, Wesley, Alexandro, Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, não vou falar dos nomes não, tá? Bremer, Léo Pereira, Ibanez, Casimiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo, Lucas Paquetá, Vini Júnior. Eita, meu Deus do céu! Imagina a Virgínia indo pra Copa assistir seu namorado, né? Assistindo seu boy. Pois é, rapaz. Rafinha, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Ryan, Matheus Cunha, Hendrick e Neymar. Neymar foi o último da lista. Meus deuses. E pelo que eu entendi aqui, parece que são 7 ou 8 que jogam nos clubes brasileiros, né? Clubes aqui do país. Então é aquela história, né? Vamos desejar muito boa sorte para os nossos brasileiros e dizer, né? Pelo amor de Deus, gente, vamos tomar cuidado, viu? Vamos tomar cuidado porque a gente sabe que o Brasil está dependendo desse Hexa. Do jeito que a gente está aqui, a gente só tem alegria no futebol, viu? Isso é fato. E sempre foi assim, desde os tempos lá de trás. Você não precisa citar, porque senão cai a live aqui. Vamos agora olhar os nossos clubes. O Sport vira a chave e inicia foco na ida da semifinal da Copa do Nordeste contra o Fortaleza. E também vamos ao Santa Cruz. O Santa perde 2 titulares suspensos para duelo contra o Maringá pela Série C. Cristian Souza, né, continua afirmando que tem que ter pé no chão no negócio, viu? E o Santa domina o Volta Redonda e entra no G8 da Série C. Aleluia, irmão! Aleluia! A oração tá forte. E aqui, retomando o desempenho avassalador, o Náutico marca 10 gols em 2 jogos e se torna o melhor ataque da Série B. Ô, papai, continue assim, Senhor. Derrama, Senhor, derrama com unção. E Vinícius celebra grande desempenho do Náutico contra o Operário do Paraná. E vamos dizer, né, meu filho, continue com os pés no chão, porque senão a dor de cabeça é grande, tá? Então aí foram os nossos destaques hoje, em especial para essa convocação da Copa do Mundo, né? Boa sorte para o nosso brasileiro, quem está precisando de alegria assim, meu Deus do céu. Ô, Jesus, pelo menos uma alegria, né? Pelo menos chega perto do Hexa, pelo menos, tá? Não seja eliminado logo não, pelo amor de Jesus. Pois é, missão cumprida, fechamos o nosso noticiário, hoje corrido, mas valeu a pena, deu pra gente falar de um monte de coisa. E deixa eu dar um toquezinho pra você. Nós já estamos aí nessa amizade, né, há mais de 80 programas, o pessoal de Garaçu chegou depois com o bonde andando, mas o pessoal já pegou amizade comigo, né? Isso mesmo, fazer igual o cachorrinho, né? Cheira meu pé pra ver se é amigo. Mas eu preciso lembrar para você uma coisa muito importante. Não dê prioridade a reclamar das coisas da vida. Ah, eu tô sem dinheiro. Ah, eu tô sem paciência. Ah, eu tô assim. Ah, eu tô assado. Eu já falei sobre gratidão aqui. Mas é importante lembrar para você que as coisas que a gente fala atraem, sejam coisas boas ou coisas ruins. Então, se você só vive naquela frase do Lípio Leão, né, da hiena, não lembro o nome da hiena. Eu gosto tanto do desenho que eu não lembro o nome da hiena. Ó céus, ó vida, ó azar. Ai, meu Deus, tanta coisa para fazer, tanta coisa para pagar. Ai, parece uma matraca. E uma vez eu estava carregando meu cartão de passagem e tinha uma mulher que estava atrás de mim na fila que ela só fazia reclamar. Ah, porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que. Só que eu já tinha colocado o cartão e não podia parar. Mas a vontade que me deu foi dizer assim para ela: moça, a senhora quer passar na minha frente? Porque aquela história, eu vou dizer para você, a gente precisa exercitar mais a questão da nossa inteligência.
às vezes, a gente reclama tanto de coisas que a gente mesmo pode resolver. Ah, o problema é o quê? Uma goteira? Então pronto, pega um dia que tiver sem chuva, vai lá e ajeita a goteira. Ah, é porque a roupa que não deu para lavar? Então pronto, no dia que tiver água, lava a tua roupa. Ah, porque faltou dinheiro para comprar não sei o quê. Faltou dinheiro por quê? Então vamos analisar por que faltou dinheiro? Da próxima vez não vamos deixar que a coisa acabe, que a coisa falte? Você está entendendo? Se tanto a gente começar a falar coisas ruins, a gente acaba atraindo tudo. Essa coisa ruim não vai sair do seu pé nunca. Mas comece a sempre pensar, analisar e resolver os seus problemas. E não ficar murmurando. Você sabia que a murmuração é algo que até as outras crenças não gostam, não aceitam? Pois é. Então, vamos deixar a murmuração de lado e vamos ser mais práticos. Vamos buscar as soluções. Vamos tentar resolver os nossos BO, porque aí eu vou dizer para você, quanto mais palavra positiva, quanto mais a gente exalar um perfume de alegria, é muito melhor para nós mesmos. Como eu digo sempre, tudo que eu falo aqui nesse programa, nesse nosso momentinho da BR, eu vivo e experimento primeiro para dizer para vocês. E assim, né? Terminamos o De Olho de hoje. Obrigado pelo seu carinho, obrigado Kawai pela companhia. O Kawai é quem me dá aqui a energia positiva. Vocês aí do outro lado no deolhocomvocê.blogspot.com. E quem ouviu no rádio, um cheiro especial para vocês de Igaraçu, Rádio Igaraçu FM 87,5. Estamos juntos, hashtag Viva a Nossa Amizade, e você que ouviu também pela Rádio Vitória. Obrigado pelo seu carinho. E amanhã o Papai do Céu vai me dar o vem de novo para chegar aqui, para a gente estar junto.